Olá pessoal, boa noite, estamos aqui novamente. Esse vídeo eu serei um pouco mais acadêmico do que eu sou normalmente. Porque a questão aqui é a seguinte: vocês já pararam para pensar sobre o que existe realmente de estoico em Marco Aurélio? Veja, é clássica aquela divisão que nós temos do estoicismo como sendo tripartido. Aquela célebre divisão que nós temos entre estoicismo antigo, ou estoicismo grego, estoicismo médio, que vai pegar mais aquela parte de Roma, da República Romana, especialmente Panécio e Posidônio, embora também pegue Antipatro, que é o professor de Panécio, e estoicismo imperial, estoicismo da época imperial, né? Ele abarca, ele termina com a República, entra no Império, especialmente com a Didio Ritmo, que acompanhava Augusto, e posteriormente ele pega outros nomes aí, como Musônio Rufo, posteriormente Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Pois bem, o que acontece é que, se vocês pararem para perceber exatamente, o estoicismo, ele teve, muito diferentemente do que aconteceu com o epicurismo, ele teve várias influências no interior do sistema. Porque com Epicuro, após a morte de Epicuro, o pensamento epicurista ele se manteve mais ou menos íntegro, né, até o período imperial. Quando você pega a República, por exemplo, já com Lucrécio, você vai perceber que teve pouca influência, poucas alterações, e especialmente quando ele chega no Império, ele teve também poucas alterações. Então o pensamento epicurista ele foi mais ou menos homogêneo. Isso não acontecia com o estoicismo. O estoicismo foi mais criativo nesse sentido, ao mesmo tempo em que ele cria teses novas e também acopla dentro do seu sistema teses que não são especialmente estoicas. Então você vai encontrar, por exemplo, dentro do estoicismo médio, teses que são, por exemplo, mais para uma academia pirrônica, mais para Alá Arcesilau, do que Crisipo propriamente dito. Isso porque, na verdade, cada período histórico teve suas preocupações próprias, cada período do pensamento teve sua abordagem própria de mundo, suas influências, e tudo isso foi adentrando dentro do sistema histórico. Evidentemente, com mentes cada vez mais brilhantes. Isso não aconteceu muito com o epicurismo. O movimento epicurista ele foi homogêneo porque ele não teve realmente grandes gênios, grandes mentes que fosse contribuindo para o sistema. De uma certa forma, podemos dizer que o epicurismo nasceu com Epicuro e morreu com Epicuro. Com o estoicismo, não. Ele nasce com Zenão, se desenvolve esplendidamente com Crisipo e vai se desenvolvendo. Não em termos de sistematização, mas em termos de ideias, especialmente éticas. Então, até que chegamos ao momento em que nós nos perguntamos, apesar de tantas influências, o que restou então realmente de estoicismo dentro de Marco Aurélio? Porque dentro do período imperial, por exemplo, historicamente, para o estoicismo e para os outros filósofos, foi um período muito complicado. Então, dentro do período Júlio-Claudiano e a dinastia seguinte, né, com os Flavianos, foi um período muito complicado para os filósofos, especialmente para os estoicos. Você lembrará, por exemplo, do exílio que Vespasiano fez com que
Traziapeto, Elvídio Prisco, que foram duas personalidades estoicas influentes naquele período, eles foram exilados. Porque o período imperial naquele momento, no primeiro século, ele não se dava muito bem com a contestação. O que o estoicismo fazia, especialmente, era contestar, mas principalmente aquele modelo de monarquia que estava surgindo. Porque aquilo ali era novo, a república tinha caído, e o que os estoicos faziam era justamente questionar aquele tipo de poder que era centralizado nas mãos de uma pessoa só. Em função desse tipo de questionamento e de briga política que existia, inclusive com os senadores, lembrando, por exemplo, a dificuldade que foi o governo de Cláudio, a dificuldade que foi o governo de Nero, né? Nero teve muita dificuldade. Depois que ele morre, Roma entra numa guerra civil, com 3 imperadores entrando um atrás do outro, governando só por alguns meses. Logo depois entra, então, um outro general, que foi Vespasiano, e tem os mesmos problemas, porque ainda não estava consolidado na mentalidade do primeiro século depois de Cristo a ideia de você ter apenas uma pessoa governando. Isso era novo, realmente, e por isso criou esses problemas. No século II, essa ideia já estava mais consolidada. Tanto é que você vê no grande período de Adriano, o poder imperial estava tão consolidado, mas tão consolidado, que ele determina aquilo que ele chamou, por exemplo, de Pax Romana. Na verdade, isso é uma ideia de Augusto, mas Adriano consolida isso de uma forma muito mais efetiva, que é a Pax Romana. O povo estava apaziguado. Não existiam mais guerras internas e também não existiam mais guerras externas, né, com povos querendo invadir o território romano. Território esse que foi expandido por Trajano. Então vocês percebam que o momento histórico é completamente diferente. E é necessário entender que o momento histórico ele influencia no pensamento filosófico. Ou seja, você não tem como fazer filosofia desprendido da história. Né? Por mais que você tenha a metafísica enquanto um distanciamento da história, na medida que você procura a verdade em si das coisas, mas na verdade o que nós temos não é isso. O que nós temos é uma aproximação cada vez mais da história com a filosofia, de uma forma, de modo que a filosofia seja sempre uma repercussão daquilo que se pensa no momento histórico. E isso é muito nítido, realmente, quando você começa a pensar em termos de história da filosofia, onde cada momento histórico da humanidade possui preocupações específicas, porque o momento histórico é específico. Então, quando você chega ao momento de Marco Aurélio, enquanto Augusto, não só como César, mas também como Augusto, lembrando que são 2 títulos diferentes, mas o título de Augusto é aquele que determina realmente o monarca, não é o título de César, é o título de Augusto. O título de César é apenas para dizer que ele é o sucessor, mas não é o cara que está na frente. O cara que está na frente, quando o anterior morre, ele assume o título de Augusto. É o título de Augusto que faz com que ele seja imperador de fato. Com que ele seja o príncipe, né? Que é a príncips, né? Na linguagem latina, romana, que é o título de fato. Né? É o príncips assume o título de Augusto. Justamente porque ele é o príncipe. Ele deixa de ser César. Então, o que existe depois dessa contextualização histórica toda? O que existe realmente de estoico em Marco Aurélio? O que sobrou? É muito comum, quando vocês começarem a ler Marco Aurélio, começarem a ler Meditações, as pessoas vão dizer assim, que Marco Aurélio foi um autor melancólico, que Marco Aurélio foi um autor muito preocupado com as questões do espírito em detrimento com as questões do corpo. E por isso ele tinha uma abordagem mais platonizante.
Então ele se afasta, nesse sentido, do estoicismo e entra no campo platônico. Não está completamente errado. Se vocês começarem a ler tudo que vocês encontrarem sobre Marco Aurélio, vocês vão ver que, de modo geral, os pesquisadores vão dizer que existem 3 tendências de filosofia, de correntes filosóficas dentro de Marco Aurélio. Vocês percebam, isso aqui eu falo em todos os vídeos para vocês. Se quer entender estoicismo, pega Zenão e Crisipo. Não pega Sêneca, não pega Marco Aurélio. Porque se você pegar Marco Aurélio, pegar Sêneca, você vai ver outras coisas aí dentro e você vai acabar achando que aquilo ali é estoicismo quando não é. Então, para entender estoicismo, pega Crisipo, pega Zenão. Ou seja, pega os gregos. Então, quando você pega Marco Aurélio, os autores vão dizer que existem 3 tendências aí dentro. Existe uma tendência, uma corrente, que vai dizer que Marco Aurélio tinha uma influência muito forte dos céticos, especialmente Enesidemo. Enesidemo, eu ainda não tive a oportunidade de estudar muito a fundo ele, eu só folheando mesmo, mas eu sei que Diógenes Laércio trabalha Enesidemo quando ele fala sobre o pirronismo. Então, nesse exato momento, eu não tenho maiores informações para respaldar essa visão que associa Marco Aurélio a Enesidemo. Eu não vou saber dizer especificamente o porquê que associam Marco Aurélio ao ceticismo de Enesidemo, mas vale como objeto de estudo futuro e para que nós possamos entender melhor nesse sentido, então, Marco Aurélio. Uma outra visão que nós temos realmente é uma visão mais a segunda, né, dessas 3, essa visão realmente mais neoplatônica. E aí isso fica muito mais claro quando você começa a perceber que a tendência posterior filosófica já vai ser realmente com Plotino. Então o estoicismo todo morre, mais ou menos morre com Marco Aurélio, e a tendência seguinte vai ser com Plotino, Boécio. Então é uma visão, Próclo, então é uma visão, posteriormente já é Santo Agostinho, então é uma visão que já mais neoplatônica, já quase indo para o cristianismo, embora você encontre visões, passagens de meditações em que Marco Aurélio critica explicitamente os cristãos. Se lembra aquela passagem em que ele fala assim: não faça como os cristãos que morrem de uma forma meio que para teatralizar. Quer dizer, Marco Aurélio, embora ele não tenha feito exatamente uma perseguição aos cristãos, como alguns cristãos vão dizer, né? Isso nunca aconteceu no governo de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio nunca empreendeu uma caçada aos cristãos explícita, né? Como fez Décio, por exemplo. Isso nunca aconteceu, como fez, por exemplo, outro imperador, Diocleciano. Isso nunca aconteceu com Marco Aurélio. Mas mesmo assim, intelectualmente, Marco Aurélio critica os cristãos, e essa crítica aparece especialmente nessa parte de meditações, onde parece que, na verdade, Marco Aurélio está muito mais interessado num tipo de morte onde o sábio ele se adentra no mundo da physis, quer dizer, da natureza. Eu vou evitar usar natureza, tá? Eu vou ficar preso ao grego physis. Por questão de estilística. Eu acho que natureza realmente, embora vocês encontrem muito a tradução de physis para natureza, mas a natureza ela não pega exatamente a ideia da physis estoica. Então, para Marco Aurélio, parece que existe uma tendência muito maior de fazer com que o sábio se associe à physis
e ao Logos, na medida em que ele aceita a morte com naturalidade, sem aquela espetacularização como fazem os mártires cristãos, né? Que dão a vida por Cristo, esperando tragicamente a morte chegar para que eles encontrem a glória dos céus. Eles não entendem Marco Aurélio não vai entender dessa forma, porque ele não vê a questão do paraíso como os cristãos fazem, embora essa ideia de reino dos céus não seja cristão. Essa ideia de reino dos céus, ela é uma ideia de Diógenes, que cristãos depois vão anexar o pensamento deles. A ideia, então, de reino dos céus é uma ideia muito mais cínica do que cristã. E Marco Aurélio, eu acho que ele vai muito mais nisso. Ele fica muito preso nesse sentido de dizer que o sábio, para ser caracterizado como sábio, ele deve se adentrar no mundo de aceitação e também de confluência com aquilo que o Logos deseja. Você deve morrer, nascer e viver, né? É isso que é a vida. Então você simplesmente aceita aquilo de bom grado. E não faz teatralização daquilo como se você estivesse tragicamente esperando a morte chegar para encontrar o reino dos céus. Você veja a diferença, né? Existe uma diferença grande porque a metafísica é diferente. E nesse sentido, Marco Aurélio critica os cristãos aí. Mas, claro, continua existindo um forte desprezo ao corpo. E esse forte desprezo ao corpo, você pode muito bem associar, por exemplo, a Plotino e a Próclo como aquele doce retorno ao lar, né, que os neoplatônicos vão fazer. Você sai sai como uma imanência, como uma a palavra não é imanência, Plotino usa uma outra palavra que agora me escapuliu. Você sai como um reflexo do uno. Esse uno entra no mundo e posteriormente essa partícula do uno deve retornar a essa fonte originária. Então, na verdade, o que nós temos é uma tendência de fazer com que o que existe daqui seja secundarizado em função de alguma coisa que é muito mais importante, que é esse retorno ao uno. Isso é Plotino. E parece que, de uma certa forma, Marco Aurélio fala isso. Mas existem também outras interpretações. Essas outras interpretações vão naquela terceira parte, naquela que eu te falei inicialmente, aquela terceira interpretação do que seria realmente Marco Aurélio. Que aqui, na verdade, é onde eu me adentro. Eu sou muito mais afeito a pensar Marco Aurélio nessa terceira interpretação dos três do que nas outras duas. Que é aquela que vai dizer que Marco Aurélio, na verdade, é muito mais cínico do que cético, de segundo Enesidemo, do que neoplatônico, como Plotino, Próclo, por exemplo. E aí, se você começar a ler realmente meditações com esse olhar mais cínico, vocês vão perceber que existem realmente características cínicas dentro de meditações. Como, por exemplo, os críticos, os estudiosos de Marco Aurélio, como Dauphin, por exemplo, ele vai dizer que Marco Aurélio escreve, o estilo literário dele é diatribez. A diatribez é um estilo literário filosófico que é muito típico de Bion de Borysthenes, que foi um importante cênico da época. Ou seja, na verdade, o estilo literário de Marco Aurélio, a forma dele redigir meditações, ele tirou dos cínicos.
esse é uma característica cínica. Outra característica cínica que nós podemos encontrar é quando, por exemplo, Diógenes, quando, por exemplo, lá em Meditações, lá especificamente vou pegar a minha versão de Meditações. Eu tenho várias versões. Aqui eu estou usando o Martin Claret, porque aqui está cheio de rabisco jameu aqui dentro e fica mais fácil para eu poder identificar onde está a passagem. Que é exatamente o livro 1º, 6ª parte, onde ele fala assim: lembro de Diogneto. Diogneto foi um professor de Marco Aurélio quando ele ainda era jovem, provavelmente adolescente, fase pré-adolescente, provavelmente foi nesse período. E Diogneto era um pintor, mas também filósofo estoico, de características explicitamente cínicas. Vamos ver o que Marco Aurélio fala de Diogneto, quando ele recorda, quando ele vai lá para as lembranças dele, quando ele está lá nos anos 70, já está lá acampado, lá provavelmente em Vidombona, à noite, defendendo as fronteiras contra as invasões dos bárbaros marcomanos. Ele leva as suas recordações lá para trás e lembra então de Diogneto. E ele fala o seguinte: desprezo pelas futilidades. Não acreditar no que dizem magos e necromantes sobre encarnações e invocações de gênios e quejadando as fábulas. Quer dizer, aí Marco Aurélio ele já está naquela visão mais mais filosófica, socrática, propriamente dito, na medida que ele começa a se afastar dos mitos. Ele se afasta dos mitos. Se vocês pararem para lembrar, foi assim que nasceu a filosofia. É um afastamento dos mitos e das magias, das videntes, para você começar a ter uma visão mais nua e crua do mundo, né? Se vocês começarem a ver, foi exatamente assim que nasceu a filosofia. Quando vocês começam a ler, por exemplo, sobre os pré-socráticos, é exatamente isso. Ele continua: não ter mania de criar codornas ou outras manias do mesmo gênero. Talvez os grandes proprietários de terra naquela época de Marco Aurélio criassem codornas. Não sei, talvez. Mas ele faz uma crítica aqui. Agreciar a franqueza, amar a filosofia e ter tido por professores primeiro Báquio, depois Tandário e Marciano. Vocês vão encontrar, durante toda a Meditações, que ele faz referência a muitos nomes. Muitos nomes nós sabemos quem são, outros não. Esses 3 nomes que ele fala aqui, não faço a menor ideia de quem sejam. A não ser que eu tenha escrito sobre eles algum artigo e agora me escape a memória. Mas são muitos nomes. Esses aqui, agora de imediato, não me recordo quem sejam. Ele continua: desde criança, haver escrito diálogos. Preferir a cama dura. Olha, Diógenes de Sinope aí. Preferir a cama dura, a coberta de pele e todo o regime de disciplina helênica. Curioso. Curioso isso. A cama dura e aquele regime de vida mais rígido, mais austero. E se vocês forem ler realmente a biografia de Marco Aurélio, vocês verão que Marco Aurélio, isso está inclusive em História Augusta, mas Pierre Gramal também fala isso. Marco Aurélio ele tinha quando jovem, enquanto ainda era César, ainda não era Augusto, ainda era César. Quer dizer, Antonino já tinha dado o título de César a ele e feito dele um sucessor
ele tinha hábitos pessoais muito rígidos. Ele não se comportava como um jovem rico, pertencente ao Senado, cônsul. Ele não se comportava dessa forma, mas ele se comportava como se fosse um antigo filósofo grego lá de 500 anos antes. Ele se comportava especialmente como Diógenes. E tem uma palavra dentro da terminologia técnica de Diógenes para entender o cinismo, que é askesis. Askesis é uma palavra que, se você for tentar traduzir, ele tem muito... a tradução mais próxima de askesis para o português é alguma coisa como... alguma coisa próxima com prática de esporte, prática de exercício físico, atletismo, é alguma coisa nesse sentido. Mas quando Diógenes usa a expressão askesis, ele não está exatamente falando em termos de atletismo, de desporto, não é isso. É no sentido de produzir uma dureza no modo de vida, de fazer com que o caminho curto da sabedoria, como ele vai falar, né, o cinismo enquanto o caminho curto para a sabedoria, esse caminho curto seja através de uma prática austera de vida, quase como um monge. Lembrando aquelas esculturas antigas que nós temos de Diógenes, ele não se vestia com com uma toga, por exemplo. Ele se vestia com um pano, com um farrapo. Dormia dentro do barril. Andava descalço. É quase como um São Francisco de Assis entre os gregos. Então, a ascese, ela tem muito esse sentido de fazer com que você alcance aquilo que ele vai chamar de indiferença. Indiferença com relação a tudo e com relação a todos. Muito diferente do estoicismo de Crisipo, que não é isso. O estoicismo de Crisipo, ele vai renegar a ascese e vai para um caminho mais de indiferença, mas dentro da indiferença você pode escolher entre as coisas. Você pode ser indiferente entre riqueza e penúria, mas se você puder escolher, você escolhe riqueza. Crisipo fala isso. Em função da ideia da ascese, Diógenes ele recusa essa ideia e acha que o caminho mais curto, né, o atalho para a virtude, é o desprendimento. É essa vida mais austera. E parece que Marco Aurélio ele adentrou nesse mundo. História Augusta, Pierre Gramal, vamos falar isso. Marco Aurélio ele tinha um gênero de vida bem mais austero. Tanto é que ele evitava, por exemplo, aqueles tecidos, as roupas que ele usava. Ele não podia se vestir como maltrapilho, como Diógenes, até em função do momento histórico em que ele estava, do status político que ele tinha. Mas ele evitava, na medida do possível, o luxo excessivo. Tanto é que chegou um determinado momento da vida dele em que a mãe dele, Domitila, Lucila, se eu não me engano é isso, ela fala, olha, meu filho, é o seguinte, tenta maneirar aí a situação, porque a sua saúde já está muito fragilizada. Tenta maneirar, ser menos agressivo com relação ao corpo, porque você vai precisar do corpo para poder gerir o império. Então ele tenta maneirar. E isso é falado realmente em História Augusta. E existem momentos em que Marco Aurélio ele relembra essa ascese. Até que ponto, depois de Augusto, ele tenta ser rude também com o corpo? Eu não tenho como saber. Talvez nós não tenhamos como saber. Se lá no acampamento de Vindobona, se ele deitava no chão, não tem como saber. Agora, dentro de Meditações, você encontra essa tendência de você
associar a virtude à ascese, quer dizer, essa indiferença completa com relação a tudo e com relação, inclusive, ao próprio corpo. Alguns vão dizer que isso é neoplatonismo, outros vão dizer, quer dizer, que na verdade está ignorando o corpo para poder encontrar transcendência, mas outros também vão dizer que ele está ignorando o corpo não para encontrar transcendência, mas para se associar a Diógenes, já que Diógenes não trabalha com a ideia de transcendência. É aqui e pronto. Né? Diógenes é bem imanente. É porque eu estou com, na verdade, com uma cola que eu fiz no meu computador e eu estou pulando algumas partes porque o roteiro é grande. Uma outra parte que eu anotei é com relação ao humor. Né? As diatribes de Bion de Buristes, ou a própria forma de vida de Diógenes de Laércio, vocês vão ver que ela é toda regrada por humor. Então, quando você pega, por exemplo, Diógenes de Laércio, naquela parte que eles falam sobre cínicos, vocês vão ver que tem várias passagens ali que parecem ser engraçadas, que na verdade parece que Diógenes Cínico está fazendo graça, mas está fazendo graça com a própria desgraça. Assim, quando ele fala que, por exemplo, que depenou a galinha e aqui está o homem de Platão. Parece engraçado, mas foi uma sátira que ele fez, é uma crítica a Platão, né? Quando Diógenes se encontrou com Platão. Ou então aquela outra passagem que ele cuspiu no próprio rosto porque ele encontrou o lugar mais desprezível. São passagens que nós encontramos que são chocantes, mas ao mesmo tempo são engraçadas, são satíricas. Né? O gênero satírico ele sempre esteve muito associado com as diatribes. E ela também, você também encontra alguns momentos assim em Marco Aurélio. Você encontra uma melancolia, mas você também encontra termos, passagens que são até um pouco mais engraçadas. Por exemplo, e que faz lembrar também Diógenes. O 5, Meditações, livro 5, passagem 28. Ele fala assim: tu te exasperas contra quem cheira a bode? Contra quem tem mau hálito? Ou seja, ele está se utilizando, ele foi engraçado, na verdade, ele foi satírico, ou seja, ele fez uma crítica, porque na verdade, nesse sentido, ele está fazendo uma análise daqueles filósofos que nós pensamos que apenas são filósofos porque andam bem vestidos, elegantes. Se você pensar em Sêneca, por exemplo, e aquela velha crítica que sempre se fez contra Sêneca, né? Que mesmo sendo um filósofo, ele era amante das riquezas, das fortunas, do poder. E parece que talvez Marco Aurélio faça uma crítica nesse sentido. Por outro lado, essa passagem também faz lembrar Diógenes. Com quem cheira a bode,